Olá pessoal, meu nome é Vitória Albernaz e atuo como voluntária no PIBIC, sobre orientação do professor Dr. Hudson Henrique Santos Ferreira da Cruz. Meu trabalho, com coautoria de Ingrid Oliveira, é inserido no projeto Agaricomycetes, da Cistiomycota da região geográfica intermediária de Barreiras, e tem o título de Avaliação da diversidade do gênero Seatus halley, Agaricales basidiomycota, em 2 áreas de proteção ambiental, e nas cidades de Barreiras, região oeste da Bahia. O meu trabalho é na área de botânica, sub-área taxonomia vegetal e especialidade taxonomia de criptógamos. O gênero Seatus, conhecido popularmente como fungos ninho de pássaro, apresenta um formato de pequeno vaso ou sino invertido, com estruturas discoides fixadas na parede interna do seu corpo de frutificação, que visualmente se assemelha a ovos dentro de um ninho, por isso o nome fungo ninho de pássaro. Atualmente, o grupo apresenta 81 espécies mundiais, com 32 destas ocorrendo no Brasil. O oeste da Bahia é uma região inserida no bioma cerrado, e atualmente não existem estudos publicados acerca da diversidade de macrofungos no local, incluindo também nessa a ausência do gênero Seatus. Esse trabalho teve como objetivo aprofundar os registros de espécimes encontrados localmente, avaliando e descrevendo a riqueza taxonômica de espécies do gênero Seatus, ocorrendo nas 2 áreas de proteção ambiental, localizadas na proximidade da cidade de Barreiras, região oeste da Bahia, sendo elas a APA Bacia do Rio de Janeiro e a APA São Desidério, bem como em áreas adicionais localizadas na cidade de Barreiras, sendo ela o Parque de Exposições e áreas vegetacionais à margens do Rio de Ondas, identificando as amostras coletadas a fim de expandir o conhecimento do gênero tanto para o estado da Bahia quanto para o Cerrado brasileiro. Apesar do plano inicial prever a coleta nessas 4 localidades, as restrições de locomoções devido à pandemia do Covid-19 reduziram os dados apenas para áreas de vegetação às margens do Rio de Ondas, na cidade de Barreiras. As coletas foram realizadas nos meses chuvosos da região, entre novembro e março, porém com possibilidade de eventuais coletas em períodos chuvosos nos meses de abril ou maio, devido à ecologia do fungo, que precisa de umidade para se desenvolver. As análises foram feitas em 2 etapas, no campo e laboratório. No campo foram percorridas trilhas persistentes ou abertas, quando necessário, sendo sempre observado possíveis locais de crescimento do gênero Seatus, como madeira em decomposição, folhiço e esterco. Ao encontrar uma amostra, foi de suma importância que o material fosse fotografado e posteriormente retirado do substrato com auxílio de canivete ou faca. No laboratório, as amostras foram desidratadas em uma estufa a 40 graus durante 24 horas. Depois de desidratadas, foram realizadas as análises macroscópicas e microscópicas, seguindo a literatura específica para o grupo. Das coletas realizadas, foram analisadas completamente 4 espécimes do gênero Seatus, coletada em uma das áreas de mata às margens do Rio de Ondas e que foram etiquetadas em laboratório com os seguintes códigos: Albernaz 001, Albernaz 002, Albernaz 003 e Albernaz 005. Nessas amostras, foi possível identificar corretamente 2 espécies, com base em descrições e literaturas para o gênero, e uma espécie adicional que não se enquadra em nenhuma espécie conhecida até então. A primeira espécie é o Seatus affinis harley. O material brasileiro dessa espécie vem sendo questão de debate intenso para a resolução da sua proporção taxonômica, muito provavelmente por se tratar de um complexo de espécies com clara diferenciação do material original, coletado em Cuba. Diferente dos demais materiais brasileiros, o material do Oeste pode ser considerado a versão brasileira mais similar ao Seatus harley original, porque ele tem exatamente a mesma medida do peridilo do material de Cuba. Porém, assim como os demais materiais do Brasil, todas as demais características distintivas, como cores mais escuras e córtex realmente duplo, se mantêm como nos materiais nacionais.
A segunda espécie é uma em que até o momento ela está definida como Cyathus sp. Após análises aprofundada, essa espécie de Cyathus não pode ser delimitada com precisão, principalmente por apresentar similaridade com Cyathus aurantiochrysiocarpus, Cyathus poipini e Cyathus hortensis, algumas das principais espécies de esporos gigantes que existem no grupo. Análises adicionais precisam ser realizadas nela, incluindo análises moleculares, pois existe a possibilidade desse ser um material raro, uma nova variedade ou uma nova espécie dentro do gênero, já que esse material não se encaixa na chave de identificação para espécies brasileiras e nem é comparável com nenhuma outra espécie mundial. A última espécie é o Cyathus stercorio, uma das espécies mais bem distribuídas do gênero. Ela é facilmente reconhecida tanto por suas características morfológicas, com um corpo de frutificação totalmente liso e de cores claras, quanto ecológicas, sendo uma das duas únicas espécies que crescem sobre esterco no gênero. Nenhum registro dessa espécie existe para o estudo da Bahia, e no Nordeste, os únicos registros são provenientes do Rio Grande do Norte, tornando esse material importantíssimo para ampliar a distribuição conhecida do táxon. De modo geral, os resultados dessa pesquisa são importantíssimos, pois conseguimos ampliar 2 novos registros de espécies de Cyathus para o Brasil: a forma brasileira de Cyathus earlei, até então reconhecida apenas para áreas de Mata Atlântica e Caatinga, e Cyathus stercorio, uma espécie mundialmente conhecida para o gênero, mas que apresentava registro no Nordeste apenas para o Rio Grande do Norte. A espécie descrita aqui apenas como Cyathus sp também é importante, porém necessita de mais esforços nas análises, principalmente moleculares, por se tratar de um táxon que não se encaixa com nenhum outro conhecido até o momento para a ciência. Por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Oeste da Bahia pela oportunidade de mostrar os resultados do meu trabalho, e gostaria de agradecer também ao Laboratório de Sistemática e Evolução de Fungos, o LabCef, coordenado pelo professor Hudson Cruz, que acreditou no meu potencial para a realização dessa pesquisa.